espalhando luz, esperança e salvação. Pastor Odair Ferreira, a serviço do reino. Esperança e salvação. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 39, 40 e 41. Enquanto você encontra, eu quero agradecer a Deus por mais uma noite. Podemos estar na casa do Senhor para bendizer e adorar o nome do Eterno. Quantas pessoas não tiveram essa oportunidade hoje, de estar na casa do Senhor? Quantas vidas foram ceifadas, que não pode estar aqui? Quantas vidas hoje decidiram já não vir mais à casa do Senhor? Estão mortas espiritualmente e nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero agradecer ao pastor Odair por mais uma oportunidade que ele nos dá de ter a confiança de nos colocar diante deste altar para poder trazer uma mensagem do céu. Estou também debaixo das bênçãos dos meus pastores presidente, pastor Milton Santos e pastora Regina Soares, ali da igreja pentecostal Jesus é o caminho da salvação. Meus amados irmãos, o texto, a palavra a qual Deus colocara no nosso coração nessa noite, que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, versículo 39 ao 41, quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, escola dominical, Diz assim o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39 a seguir. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor vos chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e aquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Versículo 41, vou repetir. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia se agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Amados, sei que foi orado, sei que foi intercedido pela minha vida, mas oração para o Senhor nunca é demais. Coloca a Bíblia na cadeira, coloca a sua mão no seu coração e vamos uma vez mais orar e entregar esta palavra a qual o Senhor tem nos revelado. Soberano eterno, Deus Pai, Deus de glória, diante da tua presença, Espírito Santo, nos colocamos uma vez mais, ó Pai, diante do altar para trazer uma palavra, Pai, que neste momento, ó Senhor, o Espírito Santo de Deus, uma vez mais, venha tomar conta, Pai querido, aleluia, das nossas bocas, que nós não viemos falar aquilo que nós queremos, ó Senhor, mas falar aquilo, ó Pai, a qual o Senhor tem, Pai querido, aleluia, determinado que neste momento, ó Espírito Santo, sabemos, ó Pai, que o Senhor já se faz presente sobre este lugar. Então eu te peço, ó Pai querido, aleluia, nos dá, Pai querido, aleluia, direcionamento dentro da tua palavra. Ensina, Pai querido, aleluia, os teus filhos, ó Senhor, que nessa noite, se for da tua vontade, ó Pai querido, aleluia, que pessoa saia daqui curada, que o Senhor venha curar, que pessoa saia daqui com vida transformada, Pai querido, aleluia, que o Senhor venha transformar, mas que nada, Pai querido, aleluia, seja aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor determinar. Assim nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja pode se assentar, aplaudindo ao Rei Jesus. Graças a Deus. Amados, eu quero ministrar nessa noite subordinado a um tema: perseverança. A palavra perseverança, amados, aleluia, no grego é um uponome, que significa firmeza constante e resistência. Eu creio, amados, aleluia, que todos nós já ouvimos uma mensagem a qual se fala em Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, amados, aleluia, vai começar
ali vai se iniciar a igreja primitiva. Atos capítulo 1, Lucas ele vai começar os seus versículos dizendo que fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, e vai trazer as coisas a qual o Senhor Jesus tem feito, os milagres, os prodígios e as promessas. Eu quero trazer algo para nós nessa noite, amados, aleluia, sobre uma promessa a qual Jesus faz lá no livro de Lucas, capítulo 24, no seu versículo 49. Deus vai fazer, Jesus vai fazer uma promessa. Que promessa é essa, pastor Alex? A promessa é para que o povo, amados, aleluia, vão ser revestidos de todo o poder. Mas dentro desta promessa há uma ordenança do próprio Jesus dizendo: mas ficai em Jerusalém. Deus nos promete, mas Ele também nos ordena que nós podemos ficar. Há promessas, amados, aleluia, nas nossas vidas que já se cumpre muito rápido, mas a promessa que é preciso nós temos um pouco de perseverança. A promessa que é preciso que nós esperamos um pouco mais. Todos nós, seja na nossa vida cristã, ou na nossa vida profissional, ou na nossa vida, amados, aleluia, em particular, temos uma promessa, amados, aleluia, que nós podemos ter recebido dos nossos pais: que o meu filho vai ser bem sucedido, que o meu filho vai ser bem encaminhado. Pastora Leia, quando ela abriu o culto, amados, aleluia, ela falou ali no Salmo de número 23, falando, amados, aleluia, de perseverança, e ela disse, com todo o testemunho a respeito dos filhos, e é isso que nós temos. Talvez uma promessa que nós nem sabemos que nós tínhamos, mas foram feitos pelos nossos pais. Talvez uma promessa, amados, aleluia, que nós nem sabíamos que nós recebemos, mas que nós recebemos em um culto, talvez um culto comum, ou uma tarde da bênção, ou talvez um culto, amados, aleluia, que nós talvez já nem iríamos, mas ali recebemos uma promessa, mas o tempo passa e essa promessa não chega, e de repente, amados, aleluia, vai acontecendo nas nossas vidas, e vem chegando outros tipos de promessa, e nós esquecemos daquela promessa lá no passado, esquecemos da promessa que Deus tem feito conosco. Quando eu estava, amados, aleluia, Deus nos dá uma palavra dizendo a respeito da promessa. Eu comecei a analisar, amados, aleluia, que há promessas, amados, que é para mim. A promessa que é para mim, aonde eu for, a promessa vai acontecer. Aonde você vai, a promessa vai acontecer. Sabe por quê? Porque a promessa está em você. Mas há promessas, amados, aleluia, que Deus coloca no lugar. É a promessa que Deus fala para permanecer, porque se sair, a promessa vai ficar. Pastor Alex, como o senhor disse isso em Gênesis capítulo 12? Gênesis capítulo 12, Deus faz uma promessa a Abraão. Deus vai levantar Abraão e vai dizer: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. No versículos a seguir ele vai dizer: farei de ti uma grande nação, engrandecerei ao teu nome. Eu vejo, amados, aleluia, a promessa para Abraão dizendo: Abraão, você precisa sair deste lugar, Abraão, para que eu possa cumprir a promessa na tua vida. Então, amados, aleluia, eu vejo que nesse sentido, em Gênesis 12, a promessa está em Abraão. Mas como assim, pastor Alex? Deus fala para Abraão: olha, eu engrandecerei ao teu nome, mas você precisa sair do meio da tua parentela. É Deus dizendo para nós: olha, eu quero te abençoar, eu quero engrandecer ao teu nome, mas a situação que você se encontra, eu nada posso fazer. É preciso deixar algo para trás para que a promessa venha acontecer. Abraão, amados, aleluia, ele não se hesita. Abraão, ele pega a tua família, pega a tua esposa, pega o teu sobrinho e sai embaixo de uma promessa, sem saber para onde ia, mas crendo que quem prometeu foi Deus. E quando Deus promete, amados, aleluia, ele é fiel para cumprir. E eu vendo, amados, aleluia, dentro do texto, dá para entender, amados, aleluia, que Abraão sai fugido.
Dá para entender que Deus tem pressa em se cumprir a promessa na vida de Abraão. Deus fala para ele: olha, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. É Deus falando assim: olha, eu tenho pressa no teu ministério, eu tenho pressa em te abençoar. Mas muitas das vezes, amados, aleluia, nós paramos para tentar questionar a Deus, perguntando o porquê, o para quê. Mas Deus nessa noite nos trouxe aqui para dizer: eu quero te abençoar, mas na situação que se encontra, eu não consigo. É preciso deixar alguns hábitos, é preciso deixar alguma situação, é preciso deixar algo, porque eu tenho pressa. Deus está nos dizendo nesta noite: eu não vim aqui para poder ser questionado, mas eu vim aqui para te dar uma ordem. Sai do meio da tua terra, do meio da parentela e vai. É Deus dizendo: se confia em mim, fecha os olhos e sai, porque eu sou Deus, o Deus que te promete. Eu imagino, amados, aleluia, Abraão se levantando agora, arrumando as tuas coisas, está dizendo: olha, eu vou sair, estou indo embora deste lugar. A história vai nos relatar, amados, aleluia, que pai de Abraão, Terá, era um homem idólatra e ele confeccionava ídolos, ele confeccionava, aleluia, deuses estranhos. Imagina Abraão chegando, amados, aleluia, ao seu pai, dizendo: pai, eu preciso ir embora, eu preciso sair dessa terra. E o pai dele perguntando: filho, por quê? Ele falou: porque Deus falou comigo. E agora ele é, amados, aleluia, idólatra de vários deuses. Imagina ele perguntando: pai, que Deus, melhor dizendo, Abraão, que Deus que falou com você? Ele fala: pai, eu não sei qual Deus que falou comigo, mas eu vou acreditar. É Deus dizendo que muitas das vezes, amados, aleluias, o inimigo de nossas almas, quando nós recebemos uma promessa, há 3 pessoas interessadas. É Deus em fazer a promessa cumprir em nossas vidas. É nós, amados, aleluia, que somos interessados para fazer a ordem que Deus tem mandado para a promessa se cumprir. E o inimigo de nossas almas que vai fazer de tudo para essa promessa não se cumprir sobre as nossas vidas. É Deus dizendo que nesta noite está liberando promessas para pessoas aqui, mas que venha a ser sensível ao Espírito Santo. Sabe por quê, amados? O inimigo de nossas almas, ele ouve aquilo a qual Deus tem nos prometido, e então agora ele vai fazer por onde, amados, aleluias, a promessa não vem cumprir em nossas vidas, e começa a lançar prato. E nós muitas das vezes, amados, por falta de discernimento, começamos a pegar os pratos com o inimigo e começamos a afastar da promessa de Deus, e começamos a sair da promessa de Deus. Pastor Alex, como é assim, amados, aleluia, no capítulo 13 do livro de Gênesis, nós vemos, amados, aleluia, que a Bíblia Sagrada vai nos relatar que o espaço agora está curto, amados, aleluia, para Abraão e para Ló. Nós vamos ver que o espaço está pequeno, estão crescendo abundantemente com seus gados. Começa agora a haver contendas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão agora, amados, aleluia, ele vai chamar Ló e vai dizer: Ló, para que não houve contenda entre mim e ti, para que não houve contenda entre os meus pastores e os seus pastores, é preciso nós se apartar, porque somos irmãos. É preciso nós se apartar, Ló, porque nós somos irmãos. Então, amados, aleluia, a promessa agora, amados, aleluia, vai também continuar se cumprindo na vida de Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão agora vai dar o direito para Ló escolher. Fala: Ló, olha aqui, ó, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, mas se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Ló agora olha, amados, aleluia, as planícies, olha, amados, aleluia, os lagos de Sodoma e Gomorra. Ló está olhando pelos olhos financeiros, Ló está olhando pelos olhos, amados, aleluia, que vai contemplar a tua riqueza. Sabe por quê? Porque era plano, era fácil dos gados, amados, aleluia, tinha água para
para o gado, na hora de escoar a sua plantação, na hora de escoar o seu gado, tinha rios. Então Ló, amados, aleluia, ele vai escolher o lado de Sodoma e Gomorra. Mas agora, amados, aleluia, Abraão, ele vai para o deserto, e dentro do deserto, amados, aleluia, nós vemos que a vida de Abraão continua crescendo. Sabe por quê? Porque a promessa está em Abraão. É Deus dizendo: se você me obedecer, se você deixar, amados, aleluia, os seus costumes que tem nos afastado, eu continuarei te abençoando. Sabe o que Deus está falando para nós aqui, amados, aleluia? Tem pessoas que nós temos que tirar do nosso lado, porque tem pessoas que vai atrapalhar a nossa promessa, tem pessoas que vai atrapalhar de nós chegamos aonde Deus tem nos prometido. Mas pastor Alex, como é que é isso? Eu vou deixar o meu irmão morrer? Não, eu só não quero do lado, mas eu continuo orando, eu continuo intercedendo, eu continuo buscando pela vida do meu irmão. Sabe por quê? Porque a promessa precisa se cumprir na minha vida, e tem pessoas que têm atrapalhado a nossa promessa. Como é assim, pastor Alex? Quando o anjo vem para destruir Sodoma e Gomorra, primeiro ele passa pela casa de Abraão, e o anjo vai avisar Abraão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão fala: e se tiver 50 justos lá? O anjo diz: não tem. E se tiver 40? O anjo diz: não tem. Se tiver 30? O anjo diz: não tem. Mas Abraão, amados, aleluia, ele não estava preocupado com a cidade, mas ele estava preocupado com o irmão, com Ló, que estava naquela cidade. Então, amados, aleluia, é necessário às vezes a gente se apartar de pessoas, mas não deixar de orar, não deixar de interceder, não deixar, amados, aleluia, de buscar pelaquela vida. Eu vejo, amados, aleluia, a vida de Abraão se concretizar debaixo de uma promessa, a qual Deus vai dizer, amados, aleluias: farei de ti uma grande nação e engrandecerei o seu nome. Hoje é comum, amados, aleluia, nós dizemos, amados, que somos filho de Abraão, que somos filho da fé de Abraão, e nós bem sabemos, amados, aleluia, a história de Abraão. A história de Abraão, amados, aleluia, para que essa promessa se cumprisse, Abraão precisava ter um filho, para que o filho desse continuidade. Quando o filho de Abraão nasce, amados, aleluia, Deus, ele vai testar a fé de Abraão e pedir o filho. E Deus agora, amados, aleluia, pedindo o filho de Abraão. Olha que nós ainda olhamos aqui e vemos tanta grandeza e tanta fé na vida de Abraão, porque para a promessa se cumprir, para Deus engrandecer o nome de Abraão, para Deus fazer de Abraão, amados, aleluia, uma grande nação, Abraão precisava do filho. Agora a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Abraão sobe, mas na hora que ele sobe do monte, na hora de sacrificar a promessa, amados, aleluia, Deus envia o cordeiro para o holocausto. Entra comigo, aperta o seu cinto e entra comigo dentro da história. Já pensou? Nós trabalhamos a vida toda, 30, 40 anos, para conseguir, para quem gosta de rancho, conseguir querer pescar, trabalha e fala: quando eu aposentar, eu estou debaixo da promessa que eu vou conseguir comprar o meu rancho, eu vou conseguir comprar o meu barco, eu vou estar num lugar tranquilo. E nós trabalhamos e buscamos e entendemos para isso. Só que chega o grande dia, nós entramos, aposentamos, conseguimos comprar o nosso barco, conseguimos comprar o rancho, conseguimos comprar a traia para pescar. Agora quando você fala: esta noite eu vou sair para pescar, Deus aparece e fala: pega tudo e dá para alguém. Imagina, amados, aleluia, entra comigo dentro da história. A promessa, o sonho de Abraão, amados, aleluia, era ter um filho. Quando o filho nasce, amados, aleluia, aparece um tempo, Deus pede. E Abraão não se hesita e fala: se é para Deus, então eu vou dar. Então, amados, aleluia, nós precisamos ter perseverança sobre a nossa fé. Precisamos acreditar naquilo a qual Deus tem para cada um de nós. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer ainda no versículo 13, no capítulo 13, melhor dizendo, quando Ló, amados, aleluia, vai para a cidade de Sodoma,
Abraão vai, amados, aleluia, para o deserto. E quando Abraão vai para o deserto, Deus aparece para ele de novo e vai dizer: Abraão, contas as areias dessa terra, conta a areia da terra. Eu imagino, amados, aleluia, Abraão olhando assim, dizendo: Deus, é impossível contar isso aí tudo. Ele falou assim: então conta as estrelas. Abraão dizendo: eu não consigo, estou conjecturando, amados. Abraão dizendo: eu não consigo. Fala: então isso aí que vai ser. É, se você conseguisse contar os grãos dessa areia, o grão dessa terra, é o tanto de pessoas que eu vou dar em seu nome. Todas as famílias serão engrandecidas no teu nome. Todas as famílias serão engrandecidas. Então, amados, aleluia, nós bem conhecemos a história de Abraão. Depois de Abraão, amados, aleluia, vem Isaac, vem Jacó. E depois, amados, aleluia, chega, amados, a promessa que Deus tem para cumprir na vida de Abraão. Mas, pastor Alex, o senhor abriu lá no livro de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, amados, aleluia, é uma promessa diferente. Atos capítulo 2 é a promessa que está no lugar. Deus pede para Abraão sair, mas em Atos capítulo 2, Deus pede para o povo ficar em Jerusalém. A promessa estava com Abraão, mas em Atos capítulo 2, a promessa está no lugar. É Deus mostrando para nós: há momento que nós precisamos sair, mas há momento que nós precisamos ficar. É Deus abrindo nossa mente para que nós possamos ter discernimento e saber a hora de sair e a hora de ficar. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer: há tempo de falar, mas há tempo de ouvir, há tempo de plantar, mas há tempo de colher. É Deus falando para nós: em que parte da promessa você se encontra hoje? Em que parte da promessa você se encontra? Amados, em Atos capítulo 2, Atos capítulo 1, melhor dizendo, quando Lucas vai começar a falar, aqui, amados, aleluia, é a palavra de Lucas, mas no livro, amados, aleluia, de Lucas, que leva o seu nome, no capítulo 40, no capítulo 24, no versículo 49, é o próprio Jesus dizendo para o povo: olha, é preciso que passe tudo isso, mas quando eu chegar no céu, eu vos envio a promessa do meu Pai. A promessa que o meu Pai deu é a promessa que vocês vão ser revestidos de todo o poder. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Mas é preciso ficar em Jerusalém. Algo me chamou a atenção quando eu estava vindo para cá, amados, aleluia, sobre esses dois textos. Se nós prestamos atenção no livro de Gênesis, amados, aleluias, primeiro vem uma ordem. A ordem é: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para depois vir a promessa. No livro de Atos, amados, aleluia, primeiro vem a promessa, para depois vir a ordem. Sabe o que é isso? No Antigo Testamento nós vivemos, aleluias, pelo tempo da lei. O tempo da lei, amados, aleluia, primeiro Deus te dá uma ordem, e ai de nós, ai daquele que não obedecesse a ordem de Deus. Mas no tempo da graça, o tempo que nós vivemos hoje, é Jesus dizendo: eu vos envio a promessa do meu Pai, que vocês vão ser cheios de todo o poder, cheios do Espírito Santo. Mas agora Ele vai dizer: porém ficai em Jerusalém. É Jesus dizendo: a promessa está aí, quem quiser é só ficar. A promessa está para todos, porque o texto que nós lemos vai dizer: a promessa vos respeito a vós, os respeito a vossos filhos, e respeito a todos que estão longe, a quem Deus chamar. É Deus te chamando e dizendo: vem para Jerusalém, porque a promessa está em Jerusalém. Vem para a casa de Deus. Conjecturando o texto, amados, aleluia, Jerusalém representa a casa de Deus. É Deus dizendo: quer receber as promessas do Pai, vem para a casa de Deus. É Jesus dizendo: quer receber a promessa que vos respeito, se aproxime de Deus, se aproxime da casa do Senhor. Amados, em Lucas capítulo 24,
Jesus está falando para aproximadamente 500 pessoas. São 500 pessoas, amados, que ouviram a promessa. São 500 pessoas que recebem a ordem para ficar em Jerusalém. Em algumas traduções já está dizendo: não se ausente de Jerusalém. É Deus dizendo: não ausente da minha presença. Pode estar demorando a promessa, pode estar demorando chegar aquilo que eu te prometi, mas eu continuo dizendo: não se afaste da minha casa, não se afaste de Jerusalém. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que 500 pessoas, amados, aleluias, recebem essa promessa, e nós bem sabemos que esperar a promessa de Deus muitas das vezes é dolorido. Esperar as promessas de Deus muitas das vezes dói. Imagina, amados, aleluia, 500 pessoas reunidas, 500 pessoas ouviram a promessa, 500 pessoas, amados, num prazo de 40 dias, um prazo de 40 dias, amados, aleluia, 380 pessoas desistiram. Isso vai dar aproximadamente de 8 a 9 pessoas por dia. Imagina você acordar de manhã cedo, amados, aleluia, e olhar, está dizendo: está faltando alguém aqui. Imagina, nós chegamos num culto, amados, aleluia, e olhar, está dizendo: está faltando o irmão A, está faltando o irmão B. É Deus dizendo, aleluia, busca aqueles que está faltando, vai atrás daquele que já desistiram. Sabe por quê? O tema que nós estamos pregando é perseverança. Temos que perseverar na presença do Senhor. Tem momentos que é doído, tem momentos que dá vontade de desistir, mas tem vontade, amado, tem momentos, amados, aleluia, que dá vontade de parar, mas Deus dizendo: eu não desisti por vós, eu fui até na cruz do Calvário. Então persevera que vai se cumprir. Imagina, amados, aleluia, cada um levantar de manhã cedo e não ver acontecer e falar assim: eu vou desistir, eu vou parar. E muitas das vezes não tem ninguém ali do lado para dizer: vamos começar mais um pouco, vamos insistir mais um pouco. E muitas das vezes, amados, aleluia, as pessoas se desistem. A pessoa para no meio da caminhada, para no meio porque não consegue esperar a promessa. A gente tem promessas, amados, aleluia, que talvez nós nem nos lembramos mais, mas Deus ainda é fiel para cumprir a promessa a qual Ele tem nos prometido. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele tem nos colocado. A Bíblia Sagrada vai nos relatar que passa um espaço de 40 dias, e dentro desse espaço de 40 dias, amados, aleluia, Atos capítulo 2, nós bem conhecemos a história, que agora, amados, aleluias, vai dizer que estão todos reunidos constantemente no mesmo lugar aonde Deus tem prometido não se ausentar e não sair de Jerusalém. É pessoas, amados, aleluia, que não desistiram. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Se nós estamos aqui nessa noite, num culto de quinta-feira, é porque nós não desistimos e sabemos que a promessa de Deus há de se cumprir nas nossas vidas. É que muitas das vezes, amados, aleluia, nós vemos a promessa acontecer na vida do irmão do lado, nós vemos a promessa acontecer na família do irmão do lado, e muitas das vezes nós questionamos a Deus, perguntando: Deus, e Deus dizendo: não se ausentai de Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. A minha tradução está dizendo do poder, mas tem tradução que vai estar dizendo: não, que não se afastai de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de todo o poder. Sabe o que Deus está dizendo? Talvez você já recebeu, aleluia, o dom de falar em línguas e acha que está bom, mas Deus está dizendo: não é isso, é todo o poder que eu quero te dar. Talvez é Deus olhando aqui, pastora Leia, e dizendo: essas famílias para mim já está bom, é Deus dizendo: não está bom não. Sabe por quê? Porque eu vou encher a casa, porque eu vou encher o lugar, porque eu vou encher este lugar.
É Deus dizendo que muitas das vezes, amados, aleluia, nós se contentamos com migalha. Muitas das vezes é Deus dizendo que nós temos contentado, sabe por quê? Porque Deus tem nos prometido, amados, aleluia, a casa própria. E quando nós pegamos, amados, aleluia, conseguimos construir um quarto, um banheiro e entrar com a família e começar a dizer que está tudo bem, Deus está dizendo: não está tudo bem não, porque eu ainda tenho coisas grandes. É o inimigo tentando fazer nós parar. Sabe o que é que Deus está dizendo para o ministério, pastor Odair? É pessoas dizendo: eu vou ali na frente na quinta-feira, para mim já está bom. É Deus falando: não, eu quero você, amados, aleluia, pregando a palavra. Eu quero você louvando, não somente num culto que tem poucas pessoas, mas no culto de Santa Ceia. É no culto que eu quero você. É Deus dizendo: a promessa que eu vou dar, que vos respeito a vós e vossos filhos, é que sejam revestidos de todo o poder. É Deus dizendo: eu não quero dar migalha para os meus filhos, eu preciso dar para os meus filhos o melhor dessa terra. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Paulo vai dizer: não vos conformei com as coisas desse mundo, mas transformai-vos. Amados, aleluia, se nós entendemos o que Deus quer para nós, amados, aleluias, nós deixamos tudo aquilo, todas as palavras negativas, tudo aquilo a qual nós tínhamos a dizer. Quando alguém dizer, amados, aleluia, este negócio de pregar não é para você, você vai dizer: olha, eu vou ser revestido de todo o poder. Quando alguém dizer, esse negócio de louvar não é para você, é Deus dizendo, é você olhar e dizer: eu estou sendo revestido de todo o poder. Se Deus mandar eu louvar, eu vou louvar. Se Deus mandar eu pregar, eu vou pregar. Se Deus mandar eu entregar profecia, eu vou entregar. Eu estou na dispensação de Deus, eu estou debaixo da promessa de Deus. É Deus dizendo aqui nessa noite que está renovando o ministério. Pessoas que estavam querendo parar, é Deus dizendo: persevera mais um pouco, insiste mais um pouco, porque o que eu tenho para você ainda é muito grande. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando esse povo agora, 120 pessoas aproximadamente, estão reunidos no mesmo lugar, vem a promessa de Deus se cumprindo sobre a vida daqueles que perseveraram. Imagina, amados, aleluias, alguém olhar para eles e dizer: valeu a pena esperar, valeu a pena esperar esses 40 dias, valeu a pena, amados, aleluias. Quando eu estava montando essa mensagem, Deus falou comigo grandemente a respeito de pessoas que batizaram conosco. Quando nós batizamos, eu, o pastor Odair ali, junto com a pastora Regina, quando me batizou também o presbítero Edinaldo e muitas pessoas ali que estavam conosco. Se eu não me engano, naquele domingo foi 12 pessoas, né? Nós batizamos. E onde estão essas pessoas agora? Onde estão essas pessoas, amados, aleluia? Imagina, quando a promessa vem para 500 pessoas, só que 180, 120 consegue esperar. Imagina eles dizendo agora: onde estão essas outras 380 pessoas? O nosso maior prazer, amados, aleluias, é quando nós acompanhamos a vida de almas, as vidas que estão conosco ali no começo da caminhada. Eu, Deus do início, amados, aleluia, da minha caminhada, eu tenho promessa de pregar. Eu tenho promessas, amados, aleluias, de levar a palavra do Senhor. E muitas das vezes, quantas vezes o pastor Odair me convidou e eu falava: hoje não. Era eu mesmo me afastando da minha promessa. Mas eu vou contar algo para a igreja do Senhor nesta noite. Na segunda-feira, quando nós acordamos de manhã, e eu dobrando o joelho ali para orar, eu falei para Deus, Deus, a partir de hoje, eu não rejeito lugar para pregar,
Aonde chamarem eu para pregar, eu vou. Olha para vocês entenderem o tamanho da circunstância da coisa. Nós tínhamos um compromisso na segunda-feira à noite, eu coloquei o celular no silencioso. E aí, quando nós chegamos em casa, eu deixei minha esposa, fui buscar minha filha num curso. Enquanto eu estava esperando ela lá, eu fui olhar o celular, tinha a passagem do pastor Odair. E na hora que eu vi a mensagem, eu respondi para ele assim, pode marcar. Só vou falar com a minha pastora, mas pode marcar. Por que eu já falei assim? Porque geralmente eu falo assim, vou falar com a pastora e depois eu marco. E depois você marca. Porque era 10 horas da noite. 10 horas da noite é fácil eu falar com a pastora. Isso é o normal. Acabei de falar com ele, enquanto estou esperando minha filha, eu mando mensagem para a pastora. O celular a mensagem não chega. Eu mando para o pastor Milton, a mensagem chega, porém ele não lê. E às vezes eu sou meio ansioso, irmãos. Eu tento resolver as coisas meio na hora. E eu fui ligar para o pastor Milton. Liguei e falei assim, você está junto com a sua digníssima esposa? Ela falou assim, estou assim, mas ela está dormindo. 10 horas da noite, a pastora dormindo, eu não acredito. Aí, como sou uma carne, né, e pastor presidente, eu falei com ele mesmo. Falei, olha, eu tenho um convite para ministrar no pastor Odair. Ele falou assim, vai com Deus, pode ir. Quando foi mais tarde, a pastora me mandou mensagem, você queria falar comigo? Eu falei, já resolvi com o pastor Milton, mas a senhora estava dormindo na hora dessa? Ela falou assim, não, eu estou dormindo é Deus de cedo, Deus da hora que eu dormi. E naquele momento eu falei com ela, ela falou assim, deixa Deus te usar, entrega tudo. E eu comecei a entender que dali eu falei, mas a pastora dormindo 10 horas da noite é quase impossível, irmão. Quando eu recebo convite para ministrar, quando é na parte da manhã, geralmente eu falo, olha, eu vou falar com os pastores, porém eu consigo falar com eles só mais tarde. Mas assim que eu falar, eu te dou um retorno. E aí eu comecei a entender da minha oração de madrugada. A oração de madrugada era que eu não ia rejeitar nenhuma oportunidade para ministrar. Só que o inimigo ele tenta colocar, amados, aleluia, em empecilhos, a ponto da pastora estar dormindo para mim não conseguir falar com ela. E eu não confirmo, amados, aleluia, muitas das vezes algum convite antes de eu falar com eles. Eu confirmei com o pastor Odair, porque aqui ela já deu carta branca. Aqui ela fala, olha, se o pastor Odair chamar qualquer um de vocês para pregar, vocês podem ir. Então por isso que eu já confirmei, mas mesmo assim eu ainda vou falar com ela. E eu acho e eu vejo uma dificuldade, algo que o inimigo tenta colocar. Mas quando nós vemos, amados, aleluias, nos capítulos anteriores que nós lemos, no versículo 38 vai dizer, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, tal de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e tereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos, e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Amados, a promessa para Deus é todos que Deus chamar. A promessa que Deus tem para nós, amados, aleluia, todos que a qual Deus chamar. A promessa de estar aqui ministrando não é só para mim. A promessa de estar ministrando não é só para aqueles grandes pastores que têm nome e renome. A promessa é para todos nós. É todos nós que não se ausentai de Jerusalém, não se ausentai da presença de Deus. Que a promessa, sabe o que acontece? Que muitas das vezes a gente temos medo de assumir responsabilidade. A gente temos medo, sabe por quê? Porque fala assim, olha, eu vou, aleluia, ali, vou pregar o quê? Eu vou pregar o que ali? Porque naquele altar já subiu grandes pregadores, grandes pastores. Eu vou falar que eu vou louvar o que ali? Porque já subiu grandes levitas, grandes cantores evangélicos da música gospel ali. E eu com a minha voz desafinado, sabe por quê? Porque o inimigo tenta colocar inferioridade em nós, amados, aleluia, para que nós possamos desistir e afastar, que a promessa de Deus não venha chegar sobre nós.
Muitas das vezes, amados, aleluia, nós questionamos, muitas das vezes Pedro, mas quando a promessa de Deus, que vai revestir todos de todo o poder, que a casa agora sai cheio, todos começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo dizia. Estava tendo uma festa, amados, aleluias, em Jerusalém. A festa, amados, aleluia, tinha reunido muitas pessoas de vários países, de vários lugares. E quando agora as pessoas estão passando pelos cenáculos, e agora vê pessoas falando em outras línguas, pessoas cheias de poder, e começam a questionar entre si, dizendo: esse povo está embriagado uma hora dessa. Era, amados, aleluia, a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. E agora, amados, aleluia, tem 120 pessoas. Mas Pedro pega a palavra e começa a dizer, e ao versículo a qual nós lemos aqui, no versículo 39 a seguir, Pedro começa a dizer para eles: olha, esse povo não está embriagado como vocês pensais. Isso aqui foi a promessa que o Pai prometeu quando ele teve a ascensão no céu. E ele começa a dizer, e no versículo 39 vai dizer, porque a promessa não era só para eles, era para todos. É Pedro dizendo: a promessa que nós ouvimos foi para 500 pessoas, mas só nós ouvimos. E quando Pedro começa a dizer algo que me chama muita atenção, amados, aleluia, é o versículo 40. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava. Muitas das vezes, quando nós ouvimos uma palavra de exortação, começamos a doer a nossa alma. Começa a achar, amados, aleluias, que o pastor está pegando no nosso pé. Mas uma coisa nós temos que aprender, amados, aleluia: a pregação, ela tem que confrontar. A pregação, nós temos que sair daqui com confronto para ver aonde que nós estamos errando, para que a promessa não chegue sobre as nossas vidas. Nós temos que, a palavra tem que ser confrontada. Eu ouvi de um grande sábio, eu não me lembro o nome dele agora, mas disse, amados, aleluias, que a palavra, quando ela não é, que a pregação, quando não traz uma palavra de confronto, não é pregação, é palestra. Palestra, amados, aleluia, nos direciona ao caminho que nós queremos ir. Mas a pregação, a palavra nos confronta e nos leva para o céu. É Jesus dizendo: vocês têm um livre-arbítrio, mas a direção é o céu. E depois dessa palavra, amados, aleluia, versículo 41: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Irmãos, 3.000 almas. Aqui se inicia a igreja primitiva. A igreja primitiva, amados, aleluia, se inicia depois de uma promessa e de uma atitude de Pedro. 120 pessoas ficaram em Jerusalém, receberam a promessa, foram cheios do Espírito Santo. Pedro, quando vê aqueles povos murmurando, Pedro vai tomar a palavra e começa a pregar, e começa a confrontar com aquele povo, e o resultado disso é 3.000 almas aos pés de Jesus. É Deus dizendo para nós nessa noite: é você desistindo e o diabo resgatando alma, é você parando e o diabo pegando alma. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: persevera, porque tem vidas lá fora precisando ouvir da tua boca. Seja um louvor, seja uma palavra de consolo, mas não para, em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Atos capítulo 2, versículo 41. 3.000 almas aos pés de Jesus. Essas 3.000 almas, amados, foram multiplicando. Saulo se converte, Atos capítulo 9. Saulo se transforma em Paulo e continua pregando para os gentios. Paulo, a promessa de Jesus para aquele povo era dizer: e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, serão minhas testemunhas em Judéias, serão minhas testemunhas até os confins da terra. É Deus dizendo: não desista, persevere.
que serei minhas testemunhas em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, em Brasil e aonde eu vos enviar. Amém? Amados, aleluias, essa foi a palavra a qual o Senhor colocara no meu coração. Pastor Odair, pastora Leia, muito obrigado por mais uma vez, mais uma oportunidade da gente estar aqui para trazer uma palavra do Senhor. E a palavra de Deus nessa noite é: persevera, não desista, não para, porque tem vidas aí fora cedendo. Pastor Alex, não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu não vou ser hipócrita de dizer para vocês que eu já não pensei em parar, em desistir. Mas quando nós olhamos, aleluias, de certa forma as pessoas que acabam esperando de nós, esperando de alguma palavra de nós. Eu vejo muito esses dias aconselhando uma irmã, eu falei isso aí para ela, eu gosto muito daquele testemunho que marcou bem no começo do meu ministério, aquele testemunho daquele homem, acho que é Creighton, que é aquele um cego que louva. Ele esteve aqui na cidade uns tempos atrás aí, e ele fala que durante uma pregação, ele louvando ali, e ele ministrou durante o louvor cura para o povo, e a igreja foi cheia de todo o poder. E no final do culto o pastor chamou ele lá e falou: olha, o culto foi uma benção, gostei do culto, foi tudo, só que você fez uma coisa que eu não gostei. Você ministrou bênção sobre a vida do povo, cura sobre a vida do povo, e você é cego desde nascença. E a resposta daquele homem foi: porque Deus não fez em mim, Ele não pode fazer através de mim. Então não desista, não é porque Deus não fez na sua vida que Ele não pode fazer através da sua vida. Coloca a mão no coração e vamos orar ao Senhor. Soberano eterno Deus, diante da Tua presença, Pai querido, aleluia, a Tua palavra foi ministrada. Que diante, ó Pai querido, aleluia, deste altar, ó Pai, eu te peço, coloque, ó Pai querido, aleluia, as Tuas mãos sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Pai, que naquele grande dia, Pai querido, aleluias, naquela descida do Espírito Santo, Senhor, estava ali aproximadamente 120 pessoas, pessoas que creram na Tua promessa, pessoas que acreditaram, Senhor, sobre a descida do Espírito Santo. E eu te peço aqui agora, meu Pai, desça uma vez mais o Espírito Santo sobre este lugar, toma a vida dos Teus filhos agora, Senhor. Pai, eu ministro, Pai querido, aleluia, sobre a vida deles agora, cura, entra com cura, Pai querido, aleluia, onde os Teus filhos estão precisando, entra com cura, Pai querido, aleluia. Se a cura for física, que o Senhor vai adentrando agora, vai tirando toda dor, toda enfermidade. Se a cura, Pai querido, aleluia, for espiritual, adentra agora, Pai querido, aleluia, sobre a alma, porque o Senhor tem a espada de dois gumes, ó Pai querido, aleluia, que divide, ó Pai querido, aleluia, até a divisão da alma. Entra agora, Pai querido, aleluia, venha tirando, ó Pai querido, aleluia, tudo aquilo a qual não provém de Ti, e nós possamos sair aqui nessa noite, ó Pai, crendo que há promessas, Pai querido, aleluia, que está em nós, que a promessa, Pai querido, aleluia, aonde eu for, Pai querido, aonde eu pisar, as plantas dos meus pés será nossa, Pai querido, aleluia, por herança. Mas tem promessa, Pai querido, aleluia, que está em Jerusalém, que é a casa do Senhor. Por isso eu te peço por vidas aqui agora, Pai, dê força, dê vigor, ó Pai querido, aleluia, para que nós possamos, ó Pai querido, aleluia, a cada dia perseverar na Tua presença, perseverar na Tua casa, que ninguém que está aqui nessa noite, ó Pai querido, aleluia, venha se afastar de Jerusalém, venha se afastar da Tua presença. E se tem vidas aqui essa noite, ó Senhor, que foi contado entre os 500 daquele dia, Pai, e hoje se encontra, Pai querido, aleluia, afastado dos Teus caminhos, essa é a noite, ó Pai querido, aleluia, de chegar a Jerusalém, de chegar aos pés do Senhor, ó Pai, para que nós possamos alcançar a Tua promessa. Deus, vai tocando Teus filhos agora, abençoa este lugar, abençoa, Pai, a casa de oração, abençoa a vida dos Teus filhos. Assim nós te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E a igreja pode aplaudir ao Senhor.